Hoje eu quero falar sobre a série Bebê Rena, que é uma série que está confundindo as pessoas, perturbando as pessoas, chocando a galera e está entre as mais vistas na Netflix nesse momento. Eu vou tentar aqui falar sobre essa série sem trazer spoilers, porque tem muitas reviravoltas e a trama vai escalando de maneira bastante chocante. Então, assim, tem coisa ali que, se revelar, perde a graça para muita gente. Então, eu vou fazer uma análise que vai fugir, possivelmente, de qualquer coisa que você tenha visto sobre essa série nesse momento. A premissa da história, né, o tema da história, é um personagem, um comediante, que é perseguido por uma stalker, é perseguido pela Martha, que é uma mulher que entra no pub no qual ele trabalha. A história se passa em Londres, né, no Reino Unido. A mulher entra no pub que ele trabalha, ele sente pena dela e ela se apaixona por ele, fica obcecada por ele e a história vai escalando nesse sentido, né? A história ela tem muitos elementos inspirados na vida real do Richard Gad, que é um roteirista. Ele é o ator que interpreta o personagem principal e, como eu falei, a história é inspirada em fatos reais, segundo o Richard Gad. E aí, o que acontece, inclusive vi agora sobre isso, né, sobre essa história, que a mulher que seria a pessoa real que inspirou a personagem da Martha, né, que é a Stalker, ela está agora reclamando, dizendo que está sendo perseguida pelas pessoas, ameaçada de morte pelas pessoas, que tem muitas coisas que o Richard contou ali que não são reais. Mas o tema central da série parte de uma indagação, né, de uma reflexão sobre saúde mental e também sobre violência sexual. Então, assim, a série é pesada, ela é pesada mesmo, ela vai para locais bem sombrios, tem uma linguagem que é muito honesta, o que é bastante surpreendente, né, porque o autor da história, ainda mais partindo dessa experiência individual e real, ele traz contradições humanas muito profundas. Então, assim, é uma série que pode mexer com você. Aqui em casa gerou vários debates, então, assim, a gente está ainda pensando, digerindo essa série, porque realmente tem muitas coisas ali bem complicadas e profundas. É uma série boa, eu curti bastante o modo como ela é narrada. São episódios curtos, de meia hora mais ou menos, mas são temas bem pesados que aborda. E aí, o que acontece, e esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, né? Acho que pouca gente vai abordar, tem a ver com o modo como a vida real é retratada na ficção. Antes de entrarmos nesse tópico aqui, eu só quero dizer para você que nos próximos dias, quem se interessar poderá baixar de graça o meu livro Porteiros do Fascismo, um debate contra o MBL, que foi um debate que ocorreu entre mim e, em tese, o Mamãe Falei ano passado. Na verdade, depois entrou mais gente, né? Entrou o Ricardo Almeida. É o debate que ocorreu sobre o tema do fascismo com eles. Vai estar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder ir lá e baixar o seu exemplar gratuito da minha parte do debate, né? Aquilo que eu defendi ao longo do debate. Então vá lá e confira. Mas nessa série, que voltando para esse tópico, há um tremendo desafio, e esse é um desafio que qualquer escritor que um dia se dedicou a escrever sobre suas próprias histórias, né, de maneira ficcionalizada, ou sobre outras pessoas, que é o problema de você traduzir a vida real para dentro de uma história de ficção. Então, sim, é um desafio tremendo porque são regras distintas. O mundo real tem um modo de acontecer e na ficção há outras expectativas sobre como uma história deve ser contada. Para quem tiver dúvida sobre qual é o tema da história dessa série, né, Bebê Rena, o que o autor quis dizer, há um episódio só sobre isso. Há um episódio no qual ele basicamente senta e ele conta o que ele está falando. Qual é o ponto central daquela história. Geralmente os escritores eles fazem isso, né, de maneira mais sutil, geralmente, não é como nessa série. Geralmente os escritores há ali ao longo da história alguma chave para a compreensão da história, que é o autor dizendo para você, olha só, se você quiser compreender o que escrevi, siga essa dica, siga essa pista aqui. Por exemplo, tem no Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, do Machado de Assis, tem um capítulo no qual ele fala sobre os pés, que ele vai falando como ele vai caminhando e os pés vão levando ele para onde eles quiserem sem que ele tenha que pensar sobre isso. E ali está basicamente a fórmula de leitura do Memórias Póstumas. Eu faço isso o tempo todo nos meus livros, né? Eu ponho lá em algum capítulo alguma frase de algum personagem ou alguma narração que vai ser o modo como eu gostaria que você entendesse a história. E aqui a gente retorna, inclusive, a um outro vídeo que eu fiz recentemente falando sobre o papel do autor na produção do texto, né? Que há uma tendência nos estudos literários de não considerar a visão do autor, aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele pretendia, ou quem é o autor, mas, no final das contas, faz diferença. Nesse caso da série Bebê Rena, o autor deixou muito claro o que ele queria dizer,
de modo, sabe, inquestionável. Ali ele senta, como eu falei, e conta para você do que se trata essa história. Então isso elimina certas dúvidas, até porque a gente sabe que no mundo atual aí as pessoas têm dificuldade de compreender coisas bastante simples às vezes, né? Mas o tom geral da história leva nesse sentido, né? De, como eu falei, da saúde mental. Me lembrou em muitos aspectos o filme Coringa, com o Joaquin Phoenix, me lembrou muito assim a questão da saúde mental, inclusive o aspirante a ser comediante, indo fazer shows e, sabe, fracassando, e a carreira frustrada. Então, assim, parece muito com o Coringa, traz essa inquietação sobre temas profundos, pesados, e a exposição que um autor faz de si próprio. Recentemente também falei sobre um documentário sobre o Steve Martin, o comediante, e que vai nesse sentido também, né, mostrando os desafios dele quando ele queria ser um artista, um comediante de stand-up comedy, e como ele chegava num bar ou num restaurante, sei lá, numa casa de show, e não tinha ninguém, ele tinha que fazer o show para uma plateia quase inexistente, e como isso era frustrante. Então, essa é a pegada inicial da história, esse desafio dele nessa carreira artística, e aquilo que ele estaria disposto a fazer. Como eu falei, os desafios de você transplantar a vida real para a ficção são inúmeros, são vários, né? O primeiro deles é porque a vida real ela é caótica, a vida real ela é imprevisível, a vida real não tem regra, ela não tem, sabe, uma coerência. Quando você vai ler uma história de ficção, vai ver um filme, né, uma série, você espera que haja um sentido naquela história. Então, assim, vai ter um arco do personagem, né, uma progressão. O personagem sai do ponto A, vai para o ponto B, e ao longo desse caminho ali tem os altos e baixos e tem um sentido, tem uma coerência, aquilo ali vai te levando, tem uma verossimilhança interna, né, que vai te levando daquele ponto A para o ponto B. Então, assim, se por acaso um personagem faz alguma coisa que seja incoerente com aquilo que você espera daquele personagem, isso é um ponto de crítica na ficção, porque tudo vai sendo semeado, tudo é meio que deliberado, é quase um reloginho que vai sendo programado para cumprir certas etapas. A ficção, no geral, ainda mais a ficção comercial, ela não tolera contradições, ela não tolera, sabe, incoerências. Há uma expectativa, de fato, que cumpra esse arco. A vida real não tem isso. A vida real as coisas acontecem, elas acontecem de maneira aleatória às vezes. Você está lá e de repente vê uma surpresa que você não esperava, sei lá, sofre um acidente. Não há um sentido na vida humana, né? Claro que as pessoas querem atribuir sentido, elas querem tentar explicar a vida de algum modo. A gente tende a fazer isso de maneira retrospectiva muitas vezes, né? Ah, eu fiz isso no passado por tal e tal razão. Ah, aconteceu isso porque Deus quis. Aconteceu isso porque, sei lá, predestinado, né? Então, assim, a gente tende a querer organizar a realidade, mas o fato é que a vida real ela não tem essa previsibilidade e ela não tem essa coerência. As coisas acontecem e quando você vai traduzir isso para ficção, a sensação que dá é que a história é caótica, a sensação que a história vai para todos os lados, que, sabe, as coisas são desordenadas. Teve um livro que eu tentei escrever sobre minha experiência, ou a partir da minha experiência como passeador de cães em Nova York, que o desafio foi esse. Como é que eu traduzo uma experiência de 4 anos nos Estados Unidos, em Nova York, e são muitas histórias acontecendo, histórias que foram pela metade, histórias que são, sabe, sem resolução. Vamos supor que você conheça alguém, você conhece uma pessoa, você se apaixona pela pessoa e de repente, de um dia para o outro, a pessoa desaparece da sua vida. E aí você não tem o fechamento da história, você não sabe o que aconteceu com ela, você não sabe se ela está viva, está morta, você não sabe, ela desapareceu. E aí como é que você encerra essa história? Como é que você resolve essa indagação? E muitas vezes não há resposta para isso. Se você conta essa história numa obra de ficção, a sensação será de uma obra mal elaborada. Mas na vida real há muitas pontas soltas. Na vida real há muitas histórias que ficam pela metade, que a gente não sabe o desfecho delas, a gente não sabe para onde foi. E além disso, há muitas camadas de histórias que acontecem nas nossas vidas, né? Há uma vida pública nossa, né, a vida que a gente tem no mundo, né, na nossa empresa, na escola, com os amigos, tem uma vida privada, que é no celular, tem uma vida mental nossa, que são as coisas que passam na nossa cabeça, nossos desejos, fantasias, nossos medos, uma série de camadas na nossa vida que muitas vezes não consegue retratar isso na ficção de modo muito preciso. Vamos pensar, por exemplo, numa história policial. Quando você tem uma história policial no cinema ou numa série, geralmente o que acontece é que você tem um policial investigando um caso, né? Então assim, o policial passa 15 anos investigando um serial killer. E toda a história dele está em torno daquele drama, né? Ele lá buscando provas, falando com testemunhas, e aí ele viaja, vai para cá, vai para lá, e a impressão que dá é que um policial trabalha na vida dele apenas em um caso, sendo que a gente sabe que um policial trabalha em dezenas, centenas de casos às vezes, ou às vezes é um trabalho burocrático, né? Registra lá a queixa, registra lá a ocorrência e nem sequer investiga. Então assim, quando você
tenta dar coerência para uma história, você acaba perdendo todas as sutilezas do mundo real, que são essas sub-histórias que estão acontecendo e que são tão importantes, ou às vezes até mais importantes do que a gente imagina para a nossa vida. Então, quando você tem uma série como essa, ele tenta trazer essas sub-histórias que estão acontecendo, mas sempre relacionadas à questão da Stalker. Isso pode dar uma sensação de estar desconjuntado. Nossa, ele quer pôr tudo dentro dessa história, mas não tem espaço suficiente para isso. Inclusive, essa é uma vantagem das séries, né? Porque assim, no cinema você tem lá 1h30, 2 horas para contar uma história, então você tem que enxugar bastante, né? Tem que condensar ali o que você tem para contar. Já numa série você tem ali 10 episódios de 1 hora às vezes, você pode pôr muito mais coisas ali dentro, inclusive assuntos secundários que talvez não coubessem no filme, né? Mas só é importante ressaltar aqui a tremenda dificuldade que existe quando você faz essa ponte. E aí, esse é um outro aspecto também que torna mais perturbadora a série ainda, porque quando você descobre, né, ou quando você parte desse conhecimento de que a história ela é inspirada em fatos reais, isso é muito mais incômodo, porque algumas questões que talvez nem sequer procedessem se a história fosse de ficção, elas passam a ser mais importantes. Por exemplo, quem é a pessoa real que estava perseguindo o Richard God. E aí vão atrás da pessoa real, da suposta pessoa real, para atormentá-la, né? Então, assim, isso acaba transbordando e chegando a outras dimensões também. Mas, felizmente, embora esse caso tenha sido real, o Richard Gadd conseguiu superar isso e se consagrou na carreira dele como roteirista. Então, assim, alguém que foi bem longe. E a atuação dele nessa série está particularmente poderosa. A gente pode ver ali como isso atingiu realmente um ponto bem profundo dele ali e como tem cenas bem comoventes. Mas, como eu falei, é uma série perturbadora, tem gente que não curtiu, achou bem pesada, tem gente que achou que o modo como é conduzido leva a certas conclusões problemáticas, tem gente que ficou estarrecida, então, assim, vá com cautela, porque é capaz de mexer em alguns temas bem delicados. Eu quero saber de vocês, se vocês assistiram essa série Bebê Rena, como isso te tocou, não tocou, né? Como é que foi sua reação, a progressão da série, porque ela vai escalando ali de modo bem dramático. Como é que você entende isso aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Só lembrando que nesses próximos dias estará de graça o meu livro Porteiros do Fascismo, um debate contra o MBL, link na descrição, e também está o convite para você participar da minha oficina de escrita em São Paulo, no dia 4 de maio, link na descrição também. Espero você por lá. Um forte abraço e até mais. Tchau!